Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Calimá. Tudo bem, Calimá. Nossa, vamos falar muito bem de Calimá. A gente hoje vai fazer um programa especial sobre um velho conhecido, pelo menos conhecido do pessoal aí desde 81, que se chama Indiana Jones. Na verdade, ele não se chama Indiana Jones, e a gente vai descobrir isso no terceiro filme só. Henry Jones Por que Jr. que é Indiana Jones, né? Ele é o Junior. Enfim, Indiana Jones e a Relíquia do Destino tá estreando nessa semana, na quinta-feira. A gente ainda não viu o filme, então a gente vai fazer o programa sobre o Relíquia do Destino na semana que vem. Nesse, a gente vai fazer um recap aqui dos outros 4 filmes. Ou a gente vai discutir se a gente vai falar da trilogia e fazer de conta que não existiu um quarto filme, que talvez seja mais conveniente. O Harrison Ford deu meio que uma letrinha parecida com essa. Enfim, vamos discutir aqui se vale maratonar, se não vale maratonar, qual é o melhor, qual é o pior. O pior vai ser fácil de decidir, o melhor talvez nem tanto. Enfim, vamos lá que hoje tem bastante coisa e o saudosismo vai pegar. Bom, Indiana Jones era uma trilogia até 2008, formada por 3 filmes. O primeiro é o único que não tem Indiana Jones no nome, né? Os Caçadores da Arca Perdida, de 81. Depois tem O Templo da Perdição e o Indiana Jones e o Templo da Perdição. E depois Indiana Jones e a Última Cruzada. Aí fica um hiato aí de uns bons anos. O Última Cruzada é de 89, né? O Templo da Perdição é 84, 83, 84, né? E o Reino da Caveira de Cristal é de 2008, então fica um bom tempo aí sem. E agora mais um outro bom tempo sem. A gente até achou que não ia mais rolar, porque, né? Harrison Ford 80 anos. Não tá congelado, né? Continua fazendo anos. Todos os anos, inclusive. Mas enfim, fizeram aí e o novo a gente vai discutir semana que vem. Não sei como é que tu quer discutir, mas vamos começar falando o seguinte. É uma maratona relativamente curta, né? São 4 filmes. Todos eles agora, eles estavam já no Globoplay e agora, desde o início do mês, eles estão disponíveis no Disney Plus também, né? Porque o Mickey não é bobo nem nada. Vale maratonar? Uma pergunta meio retórica, mas vamos lá. Vale maratonar Indiana Jones? Eu maratonei nessa... Porque a gente ia fazer o programa, né? Não sei quem é que deu a ideia de ter que ver 4 filmes em uma semana. Mas eu acho que vale, sim. Os filmes, eles... Alguns deles, a gente vai discutir isso aqui. Tem algumas coisas que ficaram datadas, né? Hoje eu acho que alguns elementos de alguns dos primeiros filmes não passariam. Enfim, por questões de como as produções e como a gente enxerga determinadas culturas, a questão de gênero, enfim, acho que levaria uma cacetada de pau meio desnecessária, assim. Mas, no geral, é uma trilogia de pelo menos 3 muito bons, se não ótimos filmes de ação, né? Um deles, até o primeiro ali, a gente pode abrir depois, meio que inaugurou, eu acho, essa forma de blockbuster, talvez. Essa coisa mais aventureira, assim. Depois você lembra que tinha vários filmes nessa linha, né? Alan Quaterman, em outras coisas. Joia do Nilo. Nos anos 80, que meio que bebiam direto na fonte do Indiana Jones. E são 4 filmes, e todos eles têm 2 horas, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim, mas no geral é 2 horas de duração cada um. Eu acho que vale, funciona. Eles não são filmes que sejam lentos, né? Às vezes a gente pega filmes da década de 70. Pelo contrário, né? Eram filmes mais lentos, mais devagar, e algumas pessoas que vão assistir hoje têm um choque pelo menos nessa questão do time, né? Que hoje é tudo muito rápido. Mas eles não são, e tem cenas de ação de, sei lá, quase 20 minutos, assim, que a gente até falou semana passada no Extração, né? No Extração 2. Resgate. O Resgate, que é Extraction em inglês. Isso, é inglês, é o Resgate 2. E o Indiana Jones tem elementos não iguais, obviamente, porque a questão da tecnologia evolui, né, dos efeitos especiais, mas na duração de como as coisas eram montadas é quase
tão eficiente na questão de tirar o fôlego. Então vale maratona assim, para encurtar e a gente entrar nos filmes e não ficar enrolando aqui. Eu concordo com o Márcio. Cara, eu sou muito fã dos 3 primeiros. O quarto, eu quando vi na época, não sei se eu fui levado a... cara, é Indiana Jones, é o Spielberg. Na época eu até gostei um pouco, mas revendo agora... A gente vai discutir um pouco depois, assim, por que ele não funciona. E eu confesso que às vezes eu não sei explicar por que ele não funciona. Mas os 3 primeiros é assim, joga pra cima e o que cair é perfeito, assim. Aí eu acho que vai um pouco do gosto pessoal de cada um e como todo mundo, pelo menos da nossa faixa etária, viu quando criança ou quando adolescente, acho que 20 anos mais ou menos, né, cara? Vai entrar... Tem coisas que vão misturar, assim, a experiência que tu teve vendo esse ou aquele filme. Nenhum desses filmes, pelo menos eu e Márcio aqui, né, todos nós já viramos a casa dos 40. Nenhum desses filmes, pelo menos a primeira vez que a gente viu, foi em streaming, porque não existia isso. Não existia nem perto disso. Provavelmente pegando uma fita VHS na locadora. Nem DVD, né? Eu lembro o primeiro eu não vi em cinema, eu lembro e acho que depois a gente pode também entrar nisso, sim. Eu acho que a minha experiência com o Caçadores da Arca Perdida, ela é um pouco abaixo dos outros 2, e eu reconheço, todo mundo fala que dos 3 ele é o melhor, eu reconheço muitos méritos. Para mim, no entanto, a experiência é um pouco diferente, porque eu acho que eu vi mais os outros 2 e eu sou mais apegado aos outros 2. O Caçadores da Arca Perdida, em algum momento da adolescência eu devo ter visto, obviamente, se não depois, várias vezes. Mas o Templo da Perdição eu lembro de ter visto, lembro onde eu vi, assim, na casa da minha tia, em VHS. E A Última Cruzada eu lembro que a minha mãe levou no cinema, quando era cinemão de rua ainda, aqui em Porto Alegre. Não lembro se foi no Vitória, se foi em algum desses. Acho que foi no Vitória, que agora está reabrindo até, né, com outra proposta, mas enfim. Então, assim, tem todo um apego. Assim, quando eu vi o Reino da Caveira de Cristal, já era cinema de shopping, já era outra parada. Então, assim, eu acho que tem esse apego. Acho que o Márcio falou ali de ação. Eu concordo, mas eu até faria uma ressalva. É um gênero que não tem mais tanto, que ele é mais aventura do que ação. Tentando botar assim ação... Hoje em dia, ação não tem como tu prescindir de perseguição de carro e tiroteio. Esse filme até tem um que outro tiroteio e tem uma que outra perseguição de carro, mas a levada dele é outra, assim, é uma coisa mais leve. Mesmo o segundo, que é bem pesado, ele sempre tem uma graça ali, sabe? Ele nunca se leva muito a sério. Eles são filmes, aqui vou falar um pouco o óbvio, mas vamos lá. Ele é muito oriundo do que tinha lá nos anos 40, 50, que era a matinê, né? Que eram os filmes meio B, assim, que tu via, eram sessões duplas. E eram esses filmes, assim, não eram primor da dramaturgia nem nada, mas eram filmes de puro entretenimento. E assim, os 3 filmes, eles são puro entretenimento, assim, é uma aula de direção do Spielberg, assim. Se tu vê eles normalmente, assim, já é bom. Agora, se tu começa a prestar atenção nas coisas que o Spielberg faz, assim, nos ângulos que ele mostra, nas tomadas que ele dá, e vendo acho que principalmente o 3, A Última Cruzada, me lembrou muito de algumas coisas que aparecem no Fabelmans, que é o filme lá do meio autobiográfico do Spielberg, quando ele tá ali meio que não chega a ser um deserto ali, mas ele tá filmando com os amigos dele, ele usa ali, é meio que o mesmo estilo ali, tu vê os 3 primeiros tu vê a empolgação do diretor, e eu acho que talvez isso falte um pouco no quarto, assim, mas e assim, tem outros elementos que transcendem também, assim, a fotografia dos 3 primeiros era muito boa, é o mesmo cara que faz, é o Douglas Slocumb, que depois faleceu. E a trilha, né? O tema do John Williams é uma coisa à parte, assim, é sensacional, como vários dos temas do John Williams.
Mas tu quer falar meio que rapidinho, um por um? Vamos então começar pelo Eu Caçadores acho da que, Arca assim, Perdida, né? Não sei, eu ia propor a gente começar de baixo pra cima. De baixo Ou pra cima? fazer o ranking e Pode pegar ser. o pior do pior Tá, ao então, melhor. então assim, a gente vai discutir daqui a pouco qual é o segundo, o terceiro, o primeiro, mas o último pior é deles óbvio, é o né? último, né? É o que no caso não vai mais ser o último, né? É o Reino da Caveira de Cristal. Pela primeira vez ali, os inimigos é um inimigo diferente, né? São soviéticos. Soviéticos. É a Cate Blanchett. Com um sotaque bem estranho. Eu sou fã da Cate Blanchett, mas, né? Era o mesmo time, era o Spielberg, era o Harrison Ford, o time é bom, volta Karen Allen, mas não funcionou, né? Eles estão atrás da caveira de cristal do título, enfim, que está perdida numa cidade Eldorado. perdida na Amazônia e tal. O famoso Eldorado. A história tem um mote bom, né? Mas Não vingou, né? Não, eu acho que tem várias coisas nesse filme que... Ele não é um filme horroroso. Né? Não, Vamos não, deixar não é, de passagem não é, isso. não Não é é. um filme assim, não dá pra assistir, é terrível. Não é isso. Assim. É que como a gente bota uma barra lá em cima com os outros três, ele acaba ficando muito destoante na comparação. Assim. Então ele acaba sendo o pior e meio que disparado. E eu acho que ali foi uma ideia, né, de tentar passar o bastão do Indiana Jones, na verdade, pro assim, ó, um parênteses aqui, né? Na época. Matheus, toca spoiler porque vai ter spoiler de filmes de 20 anos atrás, né? mas 40 enfim, anos atrás. Deixamos o aviso aqui. É. Mas era um pouco a ideia de passar o bastão do Indiana Jones pro Shia LaBeouf, que no filme interpreta o papel de filho dele. Então, até o final do filme, tem um esquema que o chapéu do Indiana Jones voa até o Shia LaBeouf, daí o Indiana Jones vai ali e pega. Mas, tipo, essa coisa de passar o bastão que depois foi engavetado, isso nunca aconteceu. Mas eu acho que esse foi o até porque o Shia LaBeouf... teve seus problemas, assim. Mas eu acho que daí tudo, né? Desde o começo, quando o Indiana Jones escapa de uma explosão atômica dentro de uma geladeira, né? Passando por algumas cenas que elas são até... Porque o Indiana Jones, como o Carlos falou, sempre tem essa coisa meio de brincar e de ser uma coisa de entretenimento, mas eu acho que esse filme ele virou o fio de uma forma em algumas cenas ali, que acaba sendo caricato demais até pro próprio Indiana Jones. E ele nunca e não é um problema de ser um filme realista, porque ele nunca teve problema nenhum com ser realismo. Todos eles brincam com a fantasia, tipo, é a Arca da Aliança, é o cara que bota a mão no peito do cara e puxa o coração, é o Santo Graal. Não tem a ver com realismo, mas ainda assim sou exagerado. E tem toda a questão do mote do filme, que na verdade no final, no segundo arco ali, a gente descobre que é uma coisa meio ficção científica. Eram os deuses astronautas, Eram os né? deuses astronautas, que daí vai meio que encontra toda a questão de arqueologia dele, entra numa vibe meio alienígenas do passado, para quem assistiu aqueles programas no National Geographic, né? Eu tenho alguma certa restrição em relação a isso. Quando eu era pequeno eu lia muito esses livros. Mas, enfim, né, aquele negócio de que sempre são as populações, né, da América do Sul e da África que foram colonizadas por alienígenas, né? O Império Romano não. O Império Romano enfim. Aqui não. Aqui não. Aqui na Europa, a Grécia, o Império Romano, todos são, né, foram criados justamente por humanos. Nos outros não, sempre teve uma mãozinha de alienígena. Mas no caso eu acho que daí acaba tudo se tornando meio, sei lá, meio forçado demais, meio fora da ordem, até fora do esquema do próprio Indiana Jones. O próprio reencontro dele com a primeira namorada, sabe, funciona até certo ponto ali. Eles, eu acho que tentam colocar uma questão familiar ali, um problema familiar entre ele, o filho, a mulher, mas aquilo não é bem explorado. Não tem química com o cara, né? Se perde no andamento da história. Então, sei lá, acho que... E ele repete muitas coisas, né, dos filmes anteriores. Eu acho que... Mas tem elementos que eles estão em todos, e eu entendo, tipo a história dos bichos. No primeiro são as cobras, depois são as baratas, são os ratos, e ali são as formigas. As formigas, elas não fazem nenhum sentido. O ataque das formigas ali não faz nenhum sentido. Isso aqui, mas aquela coisa de entrar nas catacumbas, entrar ali dentro, explorar os túneis, isso já tinha sido feito lá no Templo da Perdição, né? Então ele pega muito dessas referências. O filme acaba sendo quase que um template, assim,
uma história meio estrambólica, por isso que eu não curti muito. E até as cenas de ação eu acho menos empolgantes e elas são de uma menor duração do que as dos filmes anteriores, assim. Elas acabam sendo muito repetitivas. É uma perseguição, tem uma perseguição que ali entre os nazistas não, entre os soviéticos e o Indiana Jones, que dentro de um carro, que aquela perseguição de carro dura, sei lá, 10, 15 minutos. Não sei se chega tanto, mas uns 10 minutos. Mas não empolga nunca. Não empolga e se repete, ele sai de um lado, vai pro outro e toca uma flecha, enfim. Nada original. É tão complicado que, assim, todos os outros têm uma cena que tu lembra. A cena que tu lembra é da geladeira, assim. É, a geladeira. Que é meio caricata, assim. Eu acho que tem uma outra questão, e eu fico com um pouco de medo para esse filme novo agora. E as críticas me deixam com mais medo ainda. Porque, assim, eu acho que tem 2 fatores. Acho que o mundo mudou. Nós mudamos, e aí tentar adaptar o Indiana Jones para os tempos de hoje não faz muito sentido, ao mesmo tempo que fazer o mesmo filme lá de trás é complicado. E aí a gente pode discutir se precisaria fazer um filme novo ou não. O Reino da Caveira de Cristal me passou muita impressão assim, de que o Spielberg havia, não quero dizer envelhecido, crescido, digamos assim. Me parece que o Spielberg está menos empolgado, a direção dele é menos empolgada, ele não se entrega. Não é que a direção é ruim, isso que eu acho complicado, assim, porque os elementos eles estão todos ali, cara. Ele é mais automática, né? Esse cuidado de não ser politicamente incorreto, eu entendo ele, e talvez assim o primeiro seja o mais politicamente incorreto de todos, né? Eu vou discordar. Depois eu vou me defender. Tá bom. Mas assim, nesse eles tentam não ser tanto, mas ao mesmo tempo são, né? Tipo, porque tem uma hora lá que a população indígena lá, tipo, os caras são dizimados e pronto, né? Não, os peruanos parece a fantasia não, né? Mas a roupa que os caras do Misfits, pra quem gosta de banda, usavam, aqueles moicanos com umas braçadeiras sem camisa, uma coisa bem estereotipada. Assim. Não fecha, assim, e tu vê assim, cara, o elenco é bom, né? Pô, eles pegaram a Kate Blanchett, o John Hurt tava ali, cara, Sim. Que quase não fala no filme, né? Quase não fala. O Shia LaBeouf era um cara com moral até ali, né? Ele tem todos os problemas dele fora da tela, mas assim, ele como ator é um bom ator. Acho que a volta da Karen Allen é legal, assim, ela é uma das personagens que tinha carisma, mas não deu liga, assim, cara. Não funcionou. Não funcionou. Quantas estrelas deu pra esse filme, Carlos Corrêa? Eu dei 3. Tá, eu fui mais rigoroso, eu dei 2. A gente vai pra mas assim, eu tenho por lógica, assim, se eu dou 3, a minha margem de erro é sempre 1 para mais, 1 para cima. Eu sempre concordo com quem deu 1 a mais ou 1 para cima. Agora, se eu dei 3 e o cara deu 1 ou deu 5, eu já... Não, peraí. Eu acho que ele perde na comparação, por isso. Acho que sim. Por isso que a gente acaba se decepcionando um pouco. E talvez a gente se decepcione com esse. Porque é muito difícil tu lidar também com a memória afetiva das pessoas e tu conseguir inovar no 5º filme de uma franquia ou no 4º filme de uma franquia, né? É o que eu falei aquela hora ali. É difícil, se tu fizer, que nem tu falou ali no começo, se fizer o mesmo filme, se fizesse o Caçadores da Arca Perdida hoje, ele ia ser bastante criticado. E ao mesmo tempo, tem por que tu atualizar os Caçadores da Arca Perdida? Não tem. Então tu fica numa... Às vezes é uma situação que tu perde, assim, sabe? E mesmo o dinheiro, ao que tudo indica, não é um filme que vai fazer todo esse dinheiro. É porque ninguém tá fazendo muito também. Com exceção do Homem-Aranha aí. Pois é, e esse ano vai ser uma parada ainda complicada, porque tem muitos filmes com potencial para estrear de blockbuster, mas é tudo acavalado, né? Se bem que... O problema é que o Flash sofreu, né? Entrou acavalado com a Homem-Aranha. Vamos fazer um parênteses aqui e sair um pouquinho do Indiana Jones, só para discutir bem rapidinho isso. A gente está falando que tem vários filmes com potencial para fazer grande bilheteria. Eu não sei se alguns deles, pensando agora assim, tem potencial para fazer grande bilheteria. Assim. Missão Impossível, para mim, é inegável. Agora, o Oppenheimer não é um filme de grande apelo popular, ainda mais com 3 horas. Acho que a Barbie é. Quem vai fazer dinheiro é a Barbie.
Eu acho que sim, mas eu acho que tem que ver o que vai sair daí. E o Indiana Jones vai pegar a veia saudosista. Também tem uma outra questão, não sei se a gente entra muito nessa parte, que a gente vai mudar o foco, mudar o escopo do programa, mas eu acho que a gente está passando por uma questão de redefinição do que é grande bilheteria. Sim. Né? Especialmente pós-pandemia, em que as pessoas ficaram 2 anos em casa, acostumadas a consumir muita coisa por streaming. Então, muita gente assinou muita coisa, e embora tenha se desfeito de algumas dessas assinaturas, a partir do momento que tudo foi se reabrindo, as pessoas foram voltando para a vida normal, mas muito disso ficou. Então, hoje, para te deixar o Netflix de lado e ir no cinema, olha, o filme tem que ser algo que tu realmente quer muito ver. Né? Porque senão... mas acho que ainda tem um cálculo que é simples. Assim, se o filme custou 500 milhões, ele tem que render pelo menos 1 bilhão. Mas é que eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Talvez os filmes fiquem mais baratos. Comecem a restringir um pouco mais o budget, o orçamento. Fecha parêntese. Aí agora a gente já vai começar provavelmente a discutir aqui. Vamos lá. Qual pra ti seria o terceiro lugar, hein? Pra mim, o terceiro lugar seria A Última Cruzada. Não, então fechamos. Também acho que o terceiro é A Última Cruzada. A gente vai quase seguir uma ordem. Hein, Não, eu até... Eu poderia botar em segundo, mas eu concordo com o que tu vai botar em primeiro. Até então, na votação eu dividi com o meu segundo colocado, mas ele perde por detalhe. Assim, mas assim, mas vai lá. Pode tocar a tua. A Última Cruzada é o Indiana Jones em busca do Santo Graal. Isso. Que é quando aparece o pai do Indiana Jones. O cálice, para quem não sabe, o cálice que Jesus teria... Usado na Santa Ceia. E que participou de lendas medievais na época do Rei Arthur, enfim. Um filme ótimo do Monty Python sobre isso. Desvirtuando a desvirtuação. Mas voltando, é o filme que mostra o Sean Connery como o pai do Indiana Jones. Retoma a história com os nazistas, né? Que foi o mote do primeiro filme. Mas é um filme que tem várias cenas de ação muito boas de tirar o fôlego. Vem algumas viradas no meio do filme também que tu não espera, em relação ao par romântico do Indiana Jones ali. E eu acho que a relação do Indiana Jones com o pai dele nesse filme ele é muito melhor aprofundada, por exemplo, do que a relação do Indiana Jones com o filho dele no filme posterior. Assim. Então tu consegue ali ver o quanto o Indiana Jones foi relegado e por que seguir o caminho que tomou em virtude da relação dele com o pai, que era obcecado por essa questão do Santo Graal, da busca por... O pai dele é apenas um professor, né? É um professor acadêmico, tradicional e tal. O Indiana Jones não, é um aventureiro, quase um super-herói. Assim. Depois a gente vai discutir se ele também não é um ladrão, né? Se ele não é um ladrão também. Mas, enfim, a partir do princípio que ele é o mocinho do filme. Então, eu acho que tudo isso funciona, né? A parte final do filme também funciona, embora lembre um pouco a questão do Templo da Perdição, da Arca Perdida ali, aquela final ali, os caras entrando para buscar o Santo Graal e tudo se destruindo e as pessoas morrendo no final porque tem que abrir mão do conhecimento ou abrir mão da busca por sua obsessão, assim, para poder se salvar, né? Então tem todos esses elementos que tu consegue, além de aproveitar, curtir o filme, curtir as cenas de ação, também discutir. E, enfim, eu acho que esse aí dos três, assim, embora não seja o meu próprio favorito, ele seria o que menos precisaria ser revisto nessas questões de atualização contemporâneas, assim, em relação a toda a questão de colonização, de papel de gênero, de politicamente incorreto, enfim, tudo isso. Eu acho que esse é o que está mais prontinho, assim, é o que menos estranhamento causa para as pessoas mais novas que vão assistir o filme, assim. Eu revendo ele, e aí eu acho que já vale para os três, assim. Se tu vê pensando assim, cara, tipo, se tu vê com alguém, tu vai dizer, cara, presta atenção nessa cena, essa cena aqui é histórica, essa cena aqui é icônica. E se tu começa a falar isso, tu vai repetir isso o tempo todo, assim, porque é uma sequência de cenas que ficaram icônicas, assim. É eles no Zeppelin lá. Uhum. É eles na motinho ali que tem um lugar pro carona. É uma cena que eu acho ótima, que o Indiana Jones é meio que encurralado numa marcha nazista, e aí ele se vira e dá de cara com o Hitler. De autógrafo. E aí o Hitler, ele entrega o diário, e aí o Hitler dá um autógrafo para ele.
A sequência final eu acho fantástica ali, os 3 desafios, né? Depois quem joga muito Assassin's Creed tem o salto da fé, né? O lance deles tentando alcançar o cálice sagrado, a nazista no caso caindo, né? E ele optando por se salvar e não continuar com... Os efeitos até são meio... Mas enfim, né? Era coisa da época. Assim. Época, né? Todos eles foram feitos em locação, né? Esse é inclusive aquela abertura toda ali, né? Foi feita na Jordânia, né? Um trivia desse filme, a nazista, ao final ali, a Elsa, ela é a Alison Doody. Tu viu um filme com ela no ano passado, tu só não sabia que ela era ela. Ela é a vilã, ou a mulher do vilão, mas ela é tão vilã quanto, do RRR. Era ela? Ela é ela. Não tinha percebido. Eu também não tinha me tocado disso, aí fui ver, é ela. Eu acho que assim... Como eu disse, assim, cara, pra mim vai misturar muito pela experiência que eu tive. Assim. Eu lembro desse eu ver no cinema assim, e de sair maravilhado. Assim. Não sei se é o mais leve. Pra mim é. É um filme que tu sai rindo, assim. Sorrindo, não rindo. Assim. E é o filme que explica muitas coisas, né? Do passado do Indiana Jones. O nome dele, o medo de cobras, tudo tá ali no filme. O nome é o cachorro. É o nome do cachorro, né? Indiana seria o cachorro do Indiana. E outra trivia, quem tinha um cachorro chamado Indiana na vida real era George Lucas, que é o produtor dos 3, né? Enfim. Outra coisa bacana é o River Phoenix, né? Sim, que morreu muito cedo, que faz o Indiana Jones jovem. Irmão do Joaquim. Ele tem uma sacada muito legal ali no começo, que quando ele mexe com o chicote e ele corta o queixo, que é pra tu ficar com a marquinha que o Harrison Ford tem. Assim. Então, assim, são esses detalhezinhos. E eu revendo o filme, aquela cena que eles estão passando ali em cima do trem, e aí pega o rinoceronte e tal. Eu lembro de jogar incansavelmente o joguinho do Indiana Jones, eu acho que no Master System ainda, cara. E aí eu lembro exatamente dessa fase, assim, que tu tinha que pular os bichinhos e tal. Na dublagem, quem faz o Indiana Jones jovem é o Selton Mello. Então tem todas essas... Porque eu resolvi rever eles todos dublados, porque era como foi a minha experiência lá atrás, assim. Então, assim, eu gosto... E assim, cara, é chovendo molhado também, né? O Sean Connery é bom demais, né? Muito bom. O Sean Connery é muito bom, cara. É muito carisma. Enfim, tem uma cena ali que a vilã tá... Os dois estão amarrados ali numa cadeira e ela começa a fazer algumas gracinhas algumas gracinhas sensuais pro Indiana Jones. E ele responde, assim, então dá pra ver que ele também já teve naquele corpinho ali. Então, sabe, ele consegue ter esse humor, assim, e cara, pra mim eu dei 5 pra esse aí, 5 estrelas. Como disse, eu tô sendo rigoroso com os indianos. Eu dei 3,5 nesse. Não, eu daqui pra cima é tudo 5 e 4,5. Não tem nada abaixo disso. Eu nem vou perguntar o segundo, porque eu sei que o Márcio vai falar que o primeiro é o Caçadores da Arca Perdida, que pra mim até não é, mas como pra todo mundo eu não vou discutir isso aí. Mas acho que fica de bom tamanho. Eu acho que os dois se equivalem. Os dois têm cenas clássicas, assim, pra quem... É da nossa geração, minha e do Carlos, né? E pra quem viu Indiana Jones não só em VHS, mas que passava seguidamente na televisão, né? Acho que Indiana Jones, De Volta pro Futuro e Curtindo a Vida Doidada. Quem não viu umas 10 vezes cada um é porque, né, não tinha acesso à televisão. E a canais abertos. Né? Então, acho que os dois, eles se equivalem, assim. O que eu tirei pontos da Última Cruzada, assim, na Última Cruzada, não, do Templo da Perdição, é que eu acho que algumas coisas não envelheceram tão bem. Ele é pesado, ele é o mais pesado Ele deles. é um filme mais dark, assim, quase um filme de terror em alguns momentos, né? Porque ele tem aquela cena da seita lá embaixo, né? Até foi uma cena que o Simpsons imitou depois num filme, né? A seita dos Templários. Não, e assim, dá um pau em criança nesse filme, né? Sim, chicoteio em criança. Chicoteio em criança. Na época era permitido, hoje... Mas além dessa questão das crianças, né? Que são as crianças que são escravizadas lá pela seita essa, e que daí o pessoal chicoteia, gurizadinha ali. Tem outras coisas, né? Tipo...
A personagem feminina. As personagens femininas nunca foram, né, com exceção da Marion, eu acho, da Arca Perdida, e da Kate Blanchett, elas nunca foram... Elas sempre estiveram ali meio que para servir de par romântico do Indiana Jones. É um pouco isso. A Maureen tava comentando depois que viu esse filme aqui na redação, dizer assim, como é que ela tá com essa blusa branca o tempo inteiro, cara? Mas mais do que isso, ela passa o filme todo gritando, berrando, se surpreendendo e se assustando com cada coisa, né? E o Indiana Jones com uma cara de enfado para todas as coisas que ela se assusta, assim. Então, ela se assusta com as cobras, ela se assusta com por onde ela tem que andar, enfim... Tudo é uma coisa, né, que dá uma crise de histeria na personagem feminina. Então isso destoa um pouco com as personagens que a gente tem hoje, né? Que são personagens que são quase uma dupla com o personagem principal, quando não é a personagem principal. Quando a personagem feminina não é a protagonista, ela é uma dupla de... Não justificando, mas contextualizando, isso era o meio que normal do cinema na época. Né? Era o normal no cinema na época, mas eu acho que ela, vamos dizer, essa personagem, na comparação com a Arca Perdida, a Marion, que é sim. Tipo, ela tinha um papel muito mais ativo com o Indiana, ela questionava o Indiana, ela ajudava o Indiana. E nesse filme a personagem, não, ela é simplesmente ali por ser a bonita do filme, a gostosona do filme que vai fazer o par com o Indiana Jones. Além disso, tem toda... O Indiana Jones sempre foi aquilo que o Carlos comentou logo na abertura, a questão do colonizador, de que vai lá, rouba os tesouros, leva para o museu e tal. Em todos os filmes... Leva para o museu deles, né? Deles, né? Obviamente não o museu da região, o museu deles. Tem que levar para o museu, mas o museu britânico, enfim. Então, em todos eles tem essa questão, assim, e tem a questão do contato com o outro sempre sendo uma coisa superior, né? O Indiana Jones é sempre superior a todos os personagens locais que ele vai ali e tem um embate ou tem um contato. Só que nesse aí a coisa fica muito mais evidente, tanto na missão propriamente dita, em que os indianos pedem para A gente não está falando qual é o plot desse filme, né? Ele tem que recuperar umas pedras que um povoado indiano lá perdeu, e aí roubado, o Marajá... Né? Isso. Então, já nesse contato inicial, os caras já pedem ele como salvador, né? O ocidental salvador, que vai lá e recupera as pedras. Ele cai do céu. Ele cai do céu. Depois, no final, todos estão em volta dele, as crianças estão tocando nele, é quase um messias, assim. Então tem esse lado, tem a questão do exotismo ali tem um jantar quando ele... Eu acho sensacional essa cena até hoje. É clássica, mas tipo, é aquele negócio, os orientais sempre comem coisas nojentas, né? Então estão ali comendo cérebro de macaco, comendo besouro. A cobra, né? Que abre, cara, a cobra que abre, sai umas larvas, umas outras cobras de dentro dela, tipo, é uma cena nojenta. Sopa de olhos. E todos os orientais saboreando aquilo como se fosse um manjar, né? E só besouros. Só ali o Indiana Jones e a mulher dele que ficam... O Indiana Jones até nem aparece, né? Mas a mulher dele fica meio enojada. Então tem todos esses elementos, assim, que eu acho que ele cai um pouco. Mas, ao mesmo tempo, ele tem cenas ótimas, né? A questão do terror, a questão... Quando ele estava brincando, do Kalimar, né? Coisa icônica, Kalimar. Que é a invocação que eles fazem ali para tentar absorver os poderes, sei lá exatamente o que, né? E essa coisa que o cara falou de botar a mão no peito e arrancar o coração e o cara continuar vivo, né? O cara continuar vivo e daí cair na lava. Aí, então, tipo, aí se tu para pra pensar onde é que saiu aquela lava, né? Não importa. Não faz nenhum sentido. Queria ouvir alguém dizendo, a Veneza não tem catacumba, ele vai pras catacumbas do filme, acho que é o 3, no 3. Faz parte, entendeu? Assim como a cena final ali de perseguição nos carrinhos da mina. Não faz nenhum sentido, mas é muito bom, cara. Muito boa, é muito boa. Assim, tu vê que o Spielberg tá muito acima dos outros. Muito acima dos outros. Ele sabe filmar isso. Ele sabe ir de uma cena para outra. Eu acho que esse filme tem várias cenas clássicas. E eu acho que elas são menos cenas de ação até do que Os Caçadores da Arca Perdida e talvez o Última Cruzada. Porque talvez para mim as mais clássicas sejam justamente essas. Assim, é a cena do jantar, é a cena do coração, é a cena de abertura que eu acho sensacional dentro da boate lá em Xangai. A cena é muito boa. É muito boa. E é longa, né? Uma geração que dura, sei lá. Isso, mas é muito bem filmada. É muito boa. Ele tem que tomar um antídoto, ele fica tentando pegar ele é envenenado durante o jantar ali, ele precisa do antídoto tá sempre escapando dele em algum momento. É o filme, a personagem feminina que o Márcio tanto falou aí,
é vivida pela Kate Capshaw, que nesse filme conheceu Spielberg e virou mulher de Spielberg, né? E é o filme que também tem o nosso amigo Ke Huy Quan, que agora voltou, né? Com Tudo ao Mesmo Tempo em Tudo Que é Lugar. Eu nunca sei direito dizer o nome desse filme. Né? Ganhou o Oscar esse ano. Eu lembrava dele nesse filme e lembrava dele nos Goonies, mas eu nunca relacionei que eles eram, a mesma pessoa. Ele é o mesmo ator ele é o garoto ali, né? E ele tá muito bem, ele é muito engraçado. É muito bom. Short, e ele no short, e ele é muito bom nos Goonies também, cara. Que bom que esse cara voltou agora a ter mais espaço. Serve como um alívio cômico do Indiana Jones, salvo o Indiana Jones muitas vezes, né? Então, assim, cara, pra mim esse filme eu nunca tinha pensado nele como um filme mais pesado e obscuro, assim, e depois que eu li, claro, faz todo sentido, sabe? Aquela parada de seita ali, a própria fotografia do filme, ela é mais vibrante, mas num sentido de terror, assim, é tudo o vermelho estourado, o amarelo da lava estourado, as cores ali do Marajá, tudo ali naquele reinado, em contraposição ao vilarejo. Cara, eu acho sensacional esse filme, assim. O que eu nunca tinha percebido até semana passada, e não sei se o Márcio sabe também, é que na cronologia esse filme é uma prequel. Ele se passa antes do... Isso, né? Ele se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. Eu nunca tinha me tocado disso. Eu tive essa impressão quando eu vi, mas depois eu ia voltar para ver se era isso, mas não... É verdade. Indiana Jones e o Templo da Perdição, cronologicamente, se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. Porque ele é de 1935, se eu não me engano, e o Caçadores eu acho que é de 36, eu acho. Né? E outras, pra mim, cenas que já viraram clássicas Bom, a cena final dele na ponte lá com o vilão, que ele corta a ponte e tal. O vilão sendo devorado pelo crocodilo, que sempre faz a mesma coisa, ele morde e rola. É uma cena que eles usaram várias vezes. Parece coisa de desenho animado. Eu gosto muito do processo em que eles estão chegando lá ao vilarejo, em que ela diz, esses pássaros lindos. Não, são morcegos vampiros, não sei o que. A cena que eles estão de noite ali descansando, e aí o elefante fica enchendo o saco dela, até que uma hora ela pega a tromba do elefante e joga longe. Mas é uma cobra. E era uma cobra, e o Indiana Jones tem fobia de cobra. Então, assim, cara, pra mim esse filme tem um lugarzinho sempre especial no meu coração. Antes de começar a ver, eu já tinha dado 5 estrelas, cara. Márcio deve ter dado 3. Eu dei 3 porque eu empatei com a Última Cruzada. E daí não faltou achar mais. Eu acho ele pelas cenas icônicas, tudo, muito bom. E aí a gente chega no que é conhecido aí, considerado o melhor deles, que é Os Caçadores da Arca Perdida. Que esse sim é uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação, praticamente todas elas icônicas, né? Tem tudo. A história eles têm que achar a Arca da Aliança, que é onde estão guardados o pedaço dos 10 mandamentos, que tem aquela teoria correta, diga-se de passagem, não sei se você sabe a teoria do Big Bang Theory, né? Que ele não precisaria estar ali, né? Que se o Indiana Jones não tivesse ali, o filme seria a mesma coisa. E é verdade, porque o Indiana Jones passa o tempo todo lutando para impedir que os caras peguem a arca, mas os caras pegam a arca no final, abrem a arca e morrem. Então, se o Indiana Jones não existisse, daria na mesma, não precisaria desse filme. Mas ainda bem que ele existe. Ainda bem que ele existe. As cenas sensacionais, né? Todas elas ali. Acho que a mais icônica do Indiana Jones está nesse filme, né? Que é a da bola. Sim, a da bola rolando. Né? A da bola rolando no começo ali, né? O filme já abre com uma cena de ação muito boa, que é ele tentando buscar um artefato dentro de uma caverna lá. E daí tem várias armadilhas que ele tem que passar ali. E isso já é um template para várias coisas de outros filmes. No 2 também tem uma cena meio parecida, que ele tem que passar embaixo de uma porta, que daí num ele pega o chicote, na outra ele volta para pegar o chapéu. Para pegar o chapéu, assim. Então, mas já tinha sido inaugurado. Alfred Molina no começo do filme, Alfred Molina morre nos primeiros 10 minutos do filme, né? Para quem não tá relacionando o nome à pessoa, é o Dr. Octopus. Né?
A cena final dos nazistas derretendo quando vem a arca, aquela cena, eu acho que quando eu era criança aquilo sempre me assustava um pouco, né? Porque os caras tinham os rostos que iam derretendo, assim, virando umas caveiras até se dissolverem. Então aquilo sempre me marcou. Aquela cena dos nazistas, eu acho que eu vi. O filme todo eu não sei, mas aquela cena final deles abrindo a arca eu já devo ter visto, sei lá, inúmeras vezes, né? Acho que a cena em que aí a gente pode entrar na incorreção política dele, né? Talvez a cena mais incorreta de todas. E tem um texto, um vídeo, na verdade, do Ariano Suassuna. Foi tu que me mandou, né? Foi tu que me mandou. Em que ele fala... E assim, tudo que ele fala ali é verdade. Ele contesta esse lado aventureiro do Indiana Jones, porque na verdade o Indiana Jones é o cara que vai lá roubar artefato e matar as pessoas do lugar, assim. E ele tá coberto de razão na crítica, assim. Mas assim, uma das cenas mais icônicas também é essa de que tem um local lá, um guarda local, que pega uma daquelas espadas, tem um nome aquela espada, eu não vou me lembrar agora, um formato diferente, né, meio angular assim. E aí o cara começa a fazer várias peripécias com a espada, malabarismo assim, de vou te matar assim. Aí o Indiana Jones tipo saca a arma, dá um tiro no cara e vambora. E essa cena, eu lembro que eu tinha o DVD e assim tinham os extras dos filmes, que eles mostravam as produções, e eram 3 horas, e eu vi isso. Então eu tenho vários detalhes que eu ainda lembro dessas produções. Essa é uma cena que ela inicialmente não era assim, mas eu não lembro se o Harrison Ford estava com... Se o vídeo fala que o Harrison Ford estava com febre ou alguma coisa, ou ele tinha comido alguma coisa e não estava passando muito bem. Então, assim, vamos acelerar essa gravação. Então, é o seguinte, não tem luta nenhuma. Ele vai sacar uma arma, ele vai sacar uma arma e dar um tiro aqui e acabou. E assim, cara, eu não, acho que é o melhor vilão de todos. O nazista malvado. Que eu vi esses dias em algum lugar, assim, uma manchete, não lembro de quem era, dizendo... Por que Indiana Jones enfrenta nazistas, né? Hoje tu precisa explicar, né? Naquela época era meio óbvio, assim. Hoje a gente tem que explicar por que ele enfrenta os nazistas. Hoje em dia vai ter gente torcendo contra o Indiana Jones, né? Outras coisas, acho legal que... Bom, esse filme foi o primeiro de todos, então é ali que ele dá alguma... Como o Márcio falou do template, né? Como ele joga com a sombra, é muito a fuder. Acho que a primeira aparição do Indiana Jones é com sombra, né? Ou pelo menos é só o relevo ali. Não aparece a cara dele. E o Spielberg volta a fazer isso em todos eles. Vale lembrar que esse que vai sair agora é o primeiro que não é dirigido pelo Spielberg, né? O Relíquia do Destino é do Sam Mendes, né? Deixa eu confirmar aqui, mas acho que sim. Então ele não é... Todos os outros foram dirigidos pelo Spielberg. O elenco volta todo, é o elenco de sempre e tal. Mas dessa vez troca a direção. Não é o Sam Mendes, é o James Mangold, que é o que fez Logan. Que fez Logan entre várias outras coisas, assim. Estou falando, tomando como ideia o nosso público aqui. Fez lá pra cima, né, o rapaz. Ford versus Ferrari, Johnny June também, tem várias outras coisas aí. Já caiu um pouco, mas... O Johnny June eu confesso que eu nunca vi. O Ford versus Ferrari eu acho bem bom, cara. Mas enfim, depois ele também fez... outras coisas aqui. Fez Wolverine Imortal. Né? Eu estava lendo umas resenhas da época, de quando o filme saiu antes de gravar o programa, e uma das coisas que falavam era como o Harrison Ford tinha assumido uma nova personalidade para interpretar Indiana Jones, porque ele era o cara do Star Wars. Ele era o Han Solo. Ele era o Han Solo, então todo mundo tinha o Harrison Ford. E não era para ser ele, né? Não era para ser ele. Era para ser o Tom Selleck. Tem vídeo, tem gravação do Tom Selleck, teste de... Eu não sei se já era começo de filmagem. Uma camisa havaiana também, do Magnum. Mesmo, assim, cara, e assim, é como se ele estivesse fazendo um cosplay de Indiana Jones, porque é o mesmo figurino, obviamente. E eu não sei se aquilo ali era... Eu não lembro se aquilo ali já era filmagens que eles tiveram que interromper ou se era teste de personagem. Mas tem cenas. É ele contracenando com a Sean Young, que é a que faz o Blade Runner, né? Que o pessoal conhece. Com o Harrison Ford. Com o Harrison Ford. Então era pra ser... Indiana Jones teria bigode. Não teve. Não teve. Ainda bem. Não, e o Harrison Ford é a cara do Indiana Jones. Acho que hoje o Harrison Ford... Será que ele é mais conhecido por Han Solo? Eu acho que ele é mais Indiana Jones que ele é mais por Indiana Jones. Han Solo, né?
É quase que um... Tem provavelmente é fake, é só esses efeitos de internet. Mas tinha uma foto circulando há um tempo atrás dessas que o cara bota uma camisa. Eu sou fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí era o Harrison Ford com uma camisa tipo... Eu sou o Han Solo, o Indiana Jones, e eu não vou lembrar o nome do personagem dele no Blade Runner. Tipo, get over it. Tipo assim, não tem como ficar melhor que eu isso. me lembro do cara que fez o... Agora me fugiu o nome do ator, um ator extremamente famoso, que faz o Ian McKellen. Isso, o Ian McKellen. Porque era o Gandalf. O Gandalf, foi o Magneto. E não sei mais quem. Mas, eu acho que ele é a cara. Assim. Acho que esse é o filme que dita tudo. O tema, que assim, pra gente hoje é como... Cara, eu tenho uma... Pequenas historinhas rápidas. O Márcio acho que conhece a pessoa, depois eu falo pra ele. Eu me formei, e eu era meio mangolão ainda na faculdade. E aí aquela coisa de escolher música, né? Pra entrar na formatura. Eu entrei com a música do Indiana Jones. E aí um dos professores me cumprimentou dizendo assim, quem é a Lois Lane? E eu tive que dizer pra ele, não é a música do Indiana Jones, não é a música do Superman, é a música do Indiana Jones. Mas essas foram músicas que sempre me causaram, não estranhamento, mas sempre uma certa confusão quando eu ia cantá-las, cantarolá-las. A do Superman, a do Star Wars e a do Indiana Jones, que são 3 músicas todas bem marcantes. Do John Williams, que tem, cara... Acho que o John Williams valia um episódio pro Fita Expressa, mas é outra parada. Eu não vou me meter em outra faixa. Não, e só para dar o contexto, né, Indiana Jones muito influenciado por aqueles livros pulps e revistas em quadrinhos de aventura dos anos 60, né? Pessoal aí mais antigo que eu e o Carlos, aí essa época a gente não pegou, né? Aí é um pouco além. Mas que fazia muito sucesso, assim, de personagens que saíam, né, da Europa e iam desbravar mundos... Na época de estranhos, exóticos, né? Hoje, não. Pra gente encerrar aqui, o que tu acha que foi o mais perto que a gente teve? Não no filme, mas em estilo. Eu tenho um palpite só. Como assim? Estilo? De filme, assim, o que... Porque assim, a gente falou, né? Ficou mais o gênero ação e menos o gênero aventura, né? Sim. Eu acho que o mais perto que a gente teve disso foi foi em 99, quando teve a Múmia. Era um filme... Que era assim, era uma grande produção, era um filme relativamente bom, teve um segundo ali, tanto que agora o Brendan Fraser voltou esse ano, né? Ele tinha dado uma boa sumida lá, ele falou todas as outras questões de assédio e tal. Mas assim, eu tenho dificuldade de lembrar outros filmes com essa vibe, assim, cara. Que hoje Indiana Jones teria superpoderes, né? Pra essa franquia funcionar hoje, e teria construído vários universos, né? Teria uma série do Indiana Jones, uma série do... Bom, vamos lembrar que teve Vamos lembrar que teve a série do Indiana Jones, era a série do jovem Indiana Jones, o jovem né? Indiana Jones, o jovem Indiana Jones teve. E agora tá pra sair não, né? Tinha alguma esperança que na temporada de anúncios de games desse ano eles falassem alguma coisa. Faz 1 ano e pouco que anunciaram um jogo novo do Indiana Jones, de uma empresa fodona, que é uma das companhias lá da Bethesda, é a mesma que faz o Wolfenstein, que é um jogo muito bom de tiro, que tu mata nazistas, então, tipo, ele já tem metade do caminho ali, mas não teve notícia nenhuma, então é um jogo que está sendo produzido, vai ser exclusivo para as plataformas Xbox, mas ainda não tem a luz do dia contada aí quando é que vai ser, e quando tem isso é porque não deve sair antes de 2023, esse filme não deve sair antes, esse jogo não deve sair antes de 2025. Eu me lembro que nos anos 80 e 90 era muito característico disso. Pegava uma coisa que dava certo, né? Indiana Jones, como a gente falou, teve vários, a Joia do Nilo, enfim, né? O Rambo também deu um... Nossa. Né? Braddock, mais sei lá o quê. O próprio Instinto Selvagem também deu uma grande safra de filmes eróticos, suspense, o próprio thriller, Invasão de né? Privacidade que vem depois, com a própria Sharon Stone, né? E era isso, assim, as coisas duravam um certo tempo, depois acabava e vinha uma nova febre. Tipo, hoje a gente
tá nessa supremacia de super-heróis há, sei lá, meio que 20 não anos, muda né? a fórmula há um tempo. Muito tempo. Em vez de fazer alguma coisa parecida, taca mais um Velozes e Furiosos. Taca mais um filme da Marvel. Só a DC que não consegue emplacar nada. Star Wars também tá... Taca mais um Star Wars, taca mais uma série. Aliás, né? Tipo, a Invasão Secreta começou, não vê muita gente falando, né? Mas enfim. Continua secreto. A gente vai ter dicas hoje ou não, Márcio? A gente pode ser, né? Tu ainda tá eu acumulado com as dicas, né? Acumulada de dicas. Então, Matheus, sobe a trilha aí das dicas e vamos lá. Desovar umas coisas. Peraí. Antes, a notinha do Caçadores da Arca Perdida. Esse aí eu dei 4,5. Eu dei 4. Tá. Agora sim, musiquinha de dicas. Vai lá, Márcio. Então, eu vou dar dicas de 2 séries que eu tô assistindo. Uma é atual, só que o pessoal vai ter uma dificuldade, vai ter que achar em algum streaming, porque ela não tá... Ela é da Peacock, lá nos Estados Unidos. É uma série do Lindelof, o cara responsável pelo Lost, pelo Watchmen, pelo Leftovers. Então, eu já vi por causa dele, assim. E é uma série bem estranha, chamada Mrs. Davis. A história, e até um dos motivos pelo qual eu trouxe ela aqui, porque ela casa com um dos filmes do Indiana Jones. É a história de uma freira que vive num mundo controlado por uma inteligência artificial e ela entra num acordo com a inteligência artificial para sair em busca do cálice sagrado, do Santo Graal, mesmo Santo Graal da última cruzada do Indiana Jones, e se ela encontrar, ela teria a possibilidade de desligar essa inteligência artificial que acabou se tornando uma grande controladora da vida de todos os seres humanos, assim. E a história é muito maluca, assim. É legal, é engraçada, mas eu entendo quem não curtir, porque tem muitos elementos estrambólicos, assim. E parece que eles apertaram o botão do foda-se, assim, botaram... Tem, sei lá, tem cálice sagrado, tem briga de freira, tem uma resistência que tenta destruir a inteligência artificial, tem Jesus, tem Deus, enfim, tem para todo gosto, assim. São 8 episódios, cada episódio mais ou menos 1 hora, assim. E, enfim, como eu disse, é meio difícil de encontrar em algum streamer, porque ela tá no Peacock, talvez ela venha para cá depois. A segunda série que eu vou dar de dica, que eu também estou assistindo, aí ela é mais antiga, e que é uma série que há um tempo atrás talvez fosse meio difícil as pessoas verem por causa da pandemia, né? Tava tudo muito presente, mas agora eu acho que ela já desce um pouco melhor, embora seja uma série apocalíptica, que é chamada de Estação 11, da HBO Max. É uma série que foi em 2021. É do teatro? É. Tu não curtiu? Tu viu um pedaço? Eu gostei muito do episódio piloto, muito. Eu gostei muito do episódio do aeroporto. E aí depois eu achei que não era... Não, ela vai se conectando, né? Tu demora para conseguir entender os personagens, entender por que eles estão ali, o que cada coisa faz sentido com a outra, mas a história conecta, ela se fecha. E tem alguns episódios muito bons. Tem um episódio do aeroporto, que os caras ficam dentro do aeroporto quando dá a pandemia, então eles não podem sair do aeroporto. E eles começam a morar dentro do aeroporto. Daí tu começa a relembrar de situações que a gente passou, né? Porque ela é bem isso, é uma gripe que dá e tem uma alta letalidade e dizima boa parte da população mundial. E a gente tem tanto momentos de flashback de quando estourou essa pandemia, quanto as pessoas vivendo já no mundo pós-apocalipse, no caso, pós-apocalíptico. Assim. Então, tem elementos de Shakespeare, enfim, a série é muito boa, muito bem construída. Assim. Na HBO Max, Estação 11, Station 11, né, são 10 episódios. Eu vou dar uma dica, eu vou me meter em outro programa, vou dar uma dica de música. Eu tenho escutado agora, aproveitado quando eu vou caminhar, andar de bicicleta, escutar uns discos antigos que eu... falhas de caráter, que eu nunca escutei pelo menos inteiros. Então essa semana eu peguei 2 desses. O Márcio deve conhecer melhor os 2 do que eu. Um é o Houses of the Holy, do Led Zeppelin, que obviamente eu achei muito bom.
E o outro que eu achei ainda mais do que só muito bom, que eu nunca tinha escutado inteiro como álbum, assim, que é o Purple Rain do Prince, cara. Eu fui andar de bicicleta e fiquei ouvindo todo ele e caramba, velho. Para além das músicas conhecidas, né, que acho que ali é When Doves Cry e Purple Rain, cara, é muito bom. Assim, a música que abre, que é Let's Go Crazy, já é do caralho. Tem uma outra que se chama Darling Nikki, que eu achei muito a fuder. E eu ainda acho que Prince é algo que eu escutei muito pouco e eu deveria escutar mais, assim. Acho que, não sei, eu acho que aqui no Brasil ele nunca foi tão estourado como outros artistas, né? O Prince, eu também tinha essa falha, mas um tempo atrás eu peguei toda a discografia do Prince. Eu não sei se escutei toda a discografia, porque ele tem uma cacetada de coisa, mas eu escutei boa parte, assim, e tanto os primeiros discos dos anos 80, alguns dos anos 90 são muito bons também. Então é um artista que sempre teve uma... Cara, e é muito bom, né? É muito um bom cara porque que assim, sempre produzindo. Assim, é uma parada que ao mesmo tempo é pop, é funk, e ele é soul, e cara, ele é um puta guitarrista, assim. Então cara, era um cara completo, assim, cara. Vale a pena mesmo mergulhar na discografia do Prince, né? Então essa é a minha dica um tanto quanto atrasada. Extremamente atual, né? Prince e Led Zeppelin. Num programa que a gente falou de Indiana Jones, acho que faz algum sentido. Faz. Mas enfim, da mesma época. A gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a edição do nosso amigo Matheus Santos. E a gente volta na semana que vem falando de novo de Indiana Jones, mas aí pra falar do como é que foi a parceria do Indiana Jones com a Fleabag, certo? Até semana que vem, um abraço, tchau.